arbusto não escreve a poesia. Ela brota em sua pele, perturbadora, mas com o frescor do orvalho que nasce da relva. Neste seu terceiro livro, o sabor surrealista vem tingido com as cores dos dramas humanos, mas sem perder a surpresa das combinações insólitas, sem abrir mão de ser, em primeiro lugar, poesia maior. Ler poesia de telhado é uma obrigação para quem tem alguma sensibilidade, pois fiquem certos, estamos diante de um dos nomes da nova geração da poesia brasileira. Palavras de Menalton Braff, professor de literatura, romancista, contista e prêmio Jabuti em 2000. Que responsabilidade, hein, João? É com ele que eu converso aqui no Da Janela. Receber palavras de um escritor, né, tão reconhecido quanto Menalton, e palavras que dizem, vamos dizer assim, se é que a gente pode dizer isso com todo respeito ao teu trabalho, de aprovação do teu trabalho, né? É a busca do poeta, né? Eu acho que é essa aprovação eterna, muitas aprovações vêm póstumas, né, pelos leitores, pela sociedade, né? Só para começar o papo aqui, Fernando Pessoa morreu quase que desconhecido, né? Não tinha tanto reconhecimento assim, né? O reconhecimento veio póstumo também. Então imagine, né? Ter esse texto do Menalton na quarta capa do meu terceiro livro é muito importante para mim e eu devo um abraço carinhoso sempre no mestre Menalton Braff. Ô João, esse é o terceiro, né? É o terceiro. E para fortalecer ainda mais o teu trabalho, você disse para mim que sempre o Menalton trouxe a palavra dele para tuas obras, né? Então Sim. A gente vai começar aqui, ó. O primeiro, né? Que Diabo de Poeta És Tu? Foi lançado em 2009, em junho de 2009. Foi um trabalho assim de 3 anos, 4 anos. Era um acumulado de poesia, de poemas que eu vinha fazendo. Eu digo que é um livro mais duro, mais depressivo, mais pessimista, lá Schopenhauer, né? Mas, enfim, era o trabalho que eu acho... Os textos vão saindo assim, Cris, é uma estradinha, eu penso assim, em que não dá para você ultrapassar. Quem está na frente vai sair primeiro, depois vem, né? Quem está em segundo, em terceiro, né? O meu trabalho é assim também. Então, esse é o primeiro trabalho apresentado à sociedade, de minha parte, como poeta. Tá, e depois nós temos aqui... Sem a Sombra de um Guarda-Chuva. Lançado em 11 de novembro, 11 de 2011, né? Mas não escolhi a data, assim, foi só uma ocasional. Foi coincidência? Foi sim. Era um dia bacana para lançar, né? E acabou ficando 11 de 2011. Muitos diziam que neste dia se abriria um portão, né, no universo, uma coisa assim bonita, né, de coisas boas, positivas, mas eu não me apego a isso não. O meu segundo livro é um pouco mais amadurecido, menos pessimista, tem um pouco mais de dose surrealista também, apesar de eu não trabalhar temáticas assim, né? Rainer Maria Rilke dizia que seguir escolas é bobagem, né? Eu também acho que seguir escolas é bobagem. Eu acho que eu escrevo conforme vem a inspiração. Eu escrevo o que o meu inconsciente me grita, como dizia Mário de Andrade. E esse livro é um pouco assim também. Tá, e aí o terceiro, né? Que eu li as palavras do Menalton aqui, né? E Poesia de Telhado. O nome é porque muitas pessoas perguntam sobre o nome. Quando eu era adolescente, jovem como muitos jovens, né, eu ficava em cima do telhado de casa e observando a cidade, observando o mundo, a paisagem, pensando na vida, refletindo, né, sobre o que eu estou fazendo ali, né. E aí um dia no telhado de casa, minha filha me viu e pegou e brincou: pai, por que você não escreve um livro, né, chamado Poesia de Telhado? Eu aceitei o desafio e em 2, 3 meses esse livro saiu. Foi lançado o ano passado. Ô João, você colocou aí no começo da tua fala algumas relações da ordem de produção dos livros, né? Uhum. Nesse processo de produção aqui. E aí eu quero te fazer uma provocação. Você disse assim, ó, esse primeiro livro, ele tem doses mais fortes assim de pessimismo. Sim. Significa que ao passar do tempo, conforme você vai trabalhando a poesia, sair desse pessimismo de onde normalmente a poesia reside, pelo menos é o que a gente escuta, né? Uhum. Que a poesia ela nasce desse sentimento de pessimismo, é amadurecimento,
É mudança de técnica? Ou é simplesmente fases do poeta que você passa e você vai depositando as suas fases no livro? Como é que você define essas mudanças de, não é nem de estilo, mas de conteúdo, né, das obras aqui? Olha, Cris, eu escrevo, como dizia Mário de Andrade mesmo, né, no prefácio de Paulicéia Desvairada, quando sinto a impulsão lírica, escrevo tudo que o meu inconsciente me grita. Depois corrijo se houver necessidade e justifico também, né? A Clarice Lispector, eu vou me embasando assim de grandes autores, porque claro, quem é João Augusto, né? João Augusto não é ninguém, né? Mesmo porque a gente tem que ter as referências, isso daí você já está pontuando para mim suas referências, sim, né? Sim, a Clarice dizia que se considerava uma escritora amadora, né? Porque se fosse profissional teria obrigação de escrever. Também não me sinto na obrigação de escrever, tanto é que faz um ano que eu não escrevo um poema. Eu acho que vem um amadurecimento, sim, da técnica. A técnica pode ser apurada, sim, mas eu escrevo muito com inspiração, com o que está em mim, né? Não escrevo o que eu quero, eu escrevo o que eu sou. E em determinados momentos da vida a gente está de um jeito ou é de um jeito e vai mudando e vai se modificando, vai se lapidando, vai melhorando, vai evoluindo. E assim são meus livros, dessa maneira também. Você diz para mim que quando você, esse último nome aí, Poesia de Telhado, você diz quando eu era mais jovem, né? Eu subia no telhado da minha casa. Sim. E para poder ver, observar, e claro, a poesia, apesar de nascer do interior, ela está relacionada com aquilo que você vivencia, né? Os detalhes que você, o olhar sobre a vida, sobre as coisas e tudo mais. Quando é que surgiu em você a vontade de escrever? Porque assim, me conta um pouco dessa sua trajetória. Você primeiro escreveu, depois veio o jornalismo. Como é que foi essa sequência aí de profissional, vamos dizer assim? Eu acho que todo autor, seja ele da literatura ou de artes cênicas, de televisão, enfim, do que seja, da artes plásticas, escultura, pintura, ele é de alguma forma inconformado com o mundo em que vive, né? Eu também carrego um pouco disso em mim. Então, não conformado com o mundo em que eu vivia e no mundo em que eu vivo ainda, isso está em mim até hoje, eu passei a tentar escrever ou relatar aquele mundo que vivia em mim ou tentar criar uma coisa diferente, né? Um espaço diferente onde eu podia habitar, pelo menos nem que fosse sozinho, mas eu queria habitar alguma coisa diferente. E isso acabou nascendo assim, você disse e tem razão nisso. Eu não escrevo sozinho, eu escrevo tudo que eu vivo, tudo que eu respiro, tudo que me rodeia, né? Certamente esse momento aqui, essa entrevista, né? O cameraman que está aqui do nosso lado, né? O pessoal que está na Twitter, todos eles vão fazer parte da minha vida e dos meus novos escritos também. E assim eu vou me formando como escritor, né? Acho que é mais ou menos isso. E no teu processo de produção das obras, você, por exemplo, o primeiro livro, primeiro você escreveu, como é que chegou a decisão de falar, agora eu vou publicar? Porque assim, sempre tem esse desafio, essa é uma pergunta muito elementar, a gente faz para todos os escritores, porque toda primeira publicação, ela aliás, a publicação da primeira obra é tema de filmes, de debates, porque assim, é um momento em que você vai dizer, tô pronto para que as pessoas leiam o que eu escrevi, né? Sim. Quando é que você se sente pronto para oferecer o que você escreveu para as pessoas, né? Eu acho que assim, é um ato de coragem, de acreditar no que você está fazendo, de acreditar que você pode contribuir de alguma forma com o que você produziu, né? Como é que foi esse processo? Você já tinha poesias ao longo da tua juventude? Ou você falou, vou publicar um livro, vou trabalhar para publicá-lo? Como é que foi esse? Não pensei assim, publicar um livro de poesia. A poesia, eu acho que sempre esteve comigo, né? Eu acho que a poesia, não somos nós quem escolhemos a poesia, né? Que escolhemos ou quem escolhe a poesia, mas eu acho que a poesia é quem escolhe o poeta. Esse livro havia já em mim, eu estava escrevendo fazia 3 anos, 4 anos, acumulei um tanto de poemas que eu acho que valeria para um livro, e assim, mostrava para alguns amigos e todos incentivando sempre a publicar, olha, isso merece publicação, e gente importante da área também, como o Menalton, o Galeno, o Luiz Puntel, né, o Antônio Cassone, todas referências da literatura aqui em nossa cidade e no Brasil, me incentivando e dizendo que eu merecia publicação, enfim. Como todos os poetas que começam, né, a gente tem que correr atrás do primeiro livro porque as editoras não acreditam. A editora é um ente comercial, né, claro. Busca o lucro, então vai publicar um poeta desconhecido, para quem ele vai vender? Geralmente para os amigos e olhe lá, né.
Então eu consegui, ainda bem, um apoio da Gráfica São Francisco, aqui em Ribeirão Preto. Eles publicaram... Você fala nos 3 ou no primeiro? No primeiro. No primeiro. No primeiro. Tá. Eles acreditaram também no meu trabalho e publicaram. Mas não foi uma coisa pensada, premeditadamente. Isso foi surgindo naturalmente, com o tempo, amadurecendo. E aí achei que merecia, sim, uma publicação, que os textos poderiam ser divididos com as pessoas, né? E daí, João, a partir do momento que você publica um livro, você desapega, você já parte para outra? Como é que funciona esse processo de produção do teu trabalho? No começo a gente, sem querer, o ser humano vive em busca de reconhecimento, né, Cris? Em busca de felicidade, e a felicidade está no reconhecimento. Schopenhauer dizia, por exemplo, que a gente passa 80% da vida esperando que as pessoas vão dizer sobre a gente, né? Sartre dizia alguma coisa parecida: o importante não é o que dizem da gente, mas o que nós fazemos com o que dizem da gente. Eu fiquei esperando também, confesso que no primeiro livro, algum grau de reconhecimento, e ele veio de pessoas importantes da área da literatura, mas assim, logo me desapeguei, né? É um filho, sim, a gente cuida e traz com carinho, mas sabendo que é um livro, né? E eu me desapeguei do segundo também, do terceiro também, muito tranquilamente. Não espero esse reconhecimento imediato, já não é assim como os escritores novos, né? Que querem logo publicar e ser reconhecidos, enfim. Eu trato isso de forma muito tranquila, muito madura, né? As pessoas têm direito de gostar do livro, têm direito de não gostar, têm direito de aceitá-lo, de compreendê-lo e têm direito de rejeitá-lo. Essa é a beleza da arte, né? E o que você fez com o que disseram de você em relação a essas obras, João? Poxa vida, né? Geralmente o que chega pra gente são coisas boas, né? E muitas Ninguém fala, explanações. ninguém faz a crítica? Existe isso, João? Pois existe. Olha, você tem que se soltar um pouco mais, eu estou sentindo o seu texto um pouco preso ainda, né? Não se apegue por exemplo, a determinadas palavras ou a grupo de palavras, né? Use mais isso, use mais aquilo, né? Eu ouço, sim, eu ouço, mas prefiro escrever ainda o que está em mim, o que vem em mim, o que eu consigo dizer para as pessoas e com as minhas palavras, né? O primeiro livro, ele tem um vocabulário um pouco mais difícil, sim. Alguns amigos brincaram que teriam que ler com um dicionário ao lado. Mas enfim, é aquilo que eu pude oferecer naquele momento, né, Cris? É o que eu digo. Os livros estão numa escala de produção, de nascimento, né? Eu não tenho como antecipar isso, né? Como mudar essa ordem. Então, o primeiro livro foi assim, né? Você está virando aqui algumas páginas, eu vejo uma página chamada Opressão. Uhum. É um poema que não tem palavras, ele só tem o título. Né? E alguns outros que eu me lembro com muito carinho. E foi um momento difícil da vida, né? E esses textos foram saindo como amigos também, dividindo a tristeza, né? Rubem Alves diz que uma ostra não produz a pérola se não for por um momento de tristeza. Uhum. O poeta também dificilmente produz um poema se não for por um momento de tristeza, né? São os poemas mais belos que nascem da tristeza. Muitos dizem assim e eu concordo também. A gente vai também, eu quero ouvir de você também com relação, você disse assim, eu não escrevo para ser reconhecido, né? E quando você escolhe a poesia, então, eu acho que existe assim, é mais uma garantia mesmo de que você não está escrevendo para ser reconhecido, né? Quando a gente começa a debater a história de que se a poesia, ela é marginal ou não é marginal, né? Mas a gente vai chamar um intervalinho, aí depois a gente volta para falar um pouco mais, né, desse estilo, né, e desse formato de literatura, tá ok? Tá ótimo. João, então vamos falar um pouco dessa história da marginalidade, né, em que se coloca a poesia, ou que a poesia realmente sobrevive na marginalidade. Porque quando você diz assim, olha, a gente não escreve para reconhecimento, reconhecimento é uma consequência, né? E no mundo de hoje, onde as coisas, a banalidade ocupa um certo espaço privilegiado dentro da cultura, da arte, aí a gente tem que se preocupar menos ainda, né? Com esse reconhecimento, vamos dizer, um reconhecimento mais oficioso, né? De retorno financeiro. Eu acho que não é o teu caso, né? Isso para a escritura é muito difícil. São raros. Mas essa história da poesia, porque assim, quando você fala em poesia,
Você cita nomes de poetas conhecidos, né? Quem são os poetas, né? Então a gente vem com os nomes reconhecidos. O que significa isso? A poesia é marginal mesmo? Ou ela deve ser marginal? Ela tem que permanecer marginal para ter a característica de poesia? Olha, Montaigne, o pensador francês, diz duas coisas importantes. Primeiro, que é mais fácil fazer uma poesia do que reconhecer e saber o que está escrevendo sobre poesia. Ele diz também que a grande poesia, boa poesia, ela sobrepõe a razão, a racionalidade, né, e as regras. Então, assim, se você seguir técnicas e regras, você não vai chegar a lugar algum na poesia, né, porque eu acho que o grande ideal da poesia é surpreender. O Ferreira Goulart fala que é a arte do espanto, né? Que ele escreve a poesia mediante o espanto, por exemplo. Eu cito esses autores mais reconhecidos, mas há gente boa aqui em Ribeirão Preto mesmo fazendo uma excelente poesia. Eliane Ratier, Mara Sena, Cecília Figueiredo e tantos outros grandes poetas aqui em Ribeirão Preto, para não citar nomes, né? Não esquecer alguns. O Gilberto Abreu também, educador e poeta, né? Muito, muito bom poeta, por sinal. Eu acho que a poesia é marginal, né? Haja visto o início de todo poeta e a dificuldade desse reconhecimento financeiro, como você disse, de todo poeta também. Manuel Bandeira foi conseguir uma editora no 4º livro, né? O Drummond, por exemplo, conseguiu uma editora no 3º livro. O primeiro livro ele bancou, o segundo foi por amigos, né? E só no 3º conseguiu uma editora. Rimbaud, mais atrás, a gente buscar, Baudelaire, Rimbaud teve que devolver livros para a editora porque não conseguiu pagar os livros, né? E hoje é reconhecido em todo o mundo. Então a poesia é marginal, sim. Antônio Ventura, que acabou de ser eleito para a Academia Ribeirão Pretana de Letras, também escrevia na época da poesia marginal, propriamente dita, né? Eu acho que a boa poesia está aí sim, viu, Cris? Eu faço sempre uma comparação dentro das artes, né? A gente fala, eu falo do audiovisual porque é uma área que eu vivencio mais, né? Eu acho que a poesia está para a literatura assim como o documentário para o audiovisual, né? Porque o documentário, ele né? Apesar de a gente ter visto aí premiação de documentários, o Oscar assumiu essa postura há alguns anos, né? E tem premiado documentários, tudo, mas a gente sabe que ele é um filho marginal da linha, né? Até porque o nosso olho é treinado para um modelo de movimentos, né, do audiovisual, que o documentário não traz, né? Não traz. E eu acho que a poesia também, né? Nós sempre lemos e falamos assim, e aí, né? Acabou, como é que acabou, né, a história, né? O que ela está dizendo? Então tem essa questão que a gente tem que ainda aprender. A cultura trouxe, os hábitos culturais, né, principalmente influenciados pelo capitalismo, trouxe um sentimento muito ruim para a arte, né? Que assim, a arte virou mercadoria. O Ferreira Goulart fala muito disso. E aí passou a ser trabalhada, a ser criada como mercadoria também, a ser tratada com preço, com valor. E a arte não tem valor, né? Eu não posso estipular um valor para um poema que em 5 linhas um poeta diz muito mais do que alguém que escreve prosa em 300 linhas ou em 400 linhas, né? E o documentário, apesar, vê que contradição, né? A literatura nasceu poesia, a TV nasceu documentário, né? E são considerados produtos marginais. Agora você está dizendo aí, né? A arte não tem valor, mas o profissional da arte tem que ser valorizado, né? Precisa. Então não dá para eu falar assim para você, no teu caso aqui, eu acho que sim, porque você tem um trabalho, né? E você exercita a poesia, faz poesia. E infelizmente, vamos dizer assim, porque eu acredito, sei lá também, se você queria viver, né, de escrever, de repente é legal a gente também transitar. Mas você tem um trabalho, né? Você é jornalista. Como é que é essa tua história? Pincela para mim aí, fala um pouquinho sobre os passos que você deu dentro da área do jornalismo aí. Como que você começou? Eu comecei em 1998 na TV Tati, na Rádio Tati. Comecei como operador de áudio. Eu trabalhava da meia-noite às 6. A minha esposa, Elaine, estava grávida da Letícia. Minha filha, eu tenho 2 filhos, a Letícia e o Gabriel. Era a época que a Tati era... Na 13 de maio ainda, na Avenida 13 de Maio. Então, assim, eu comecei a fazer curso de rádio nessa época. Eu chegava a trabalhar, Cris, 16 horas por dia facilmente, assim, né? Saía de casa às 6h30 para o curso de rádio, das 7 às 10, das 10 à meia-noite ficava estudando gramática, enquanto não entrava o meu turno
na rádio, da meia-noite às 6 como rádio, das 6 às 7 eu ficava dando boletins na rádio ao vivo, das 7 às 10 fazia o programa de jornalismo com o Marcos de Assis, depois das 11 ao meio-dia o programa de esportes, e aí voltava para casa e almoçar, dormia um pouquinho à tarde para a rotina toda de novo. E no rádio você consegue cruzar com umas figuras, né? Você falou aí do Marcos, mas você cruzou com outras pessoas aí relacionadas ao meio de comunicação, você estava me falando. Muita gente. Você trabalhou com o Datene, com o Jorge Cajuru, na época da 79. Sim, em 2004 eu trabalhei com muita gente, com o Curió, com o Elton Pimenta, com o Adalberto Valadão, Anderson Brasil. Elton Pimenta? Sim, Elton. Quer dizer, são os nomes aí da base, né, da sustentação aí da comunicação, na verdade. A gente fala rádio porque o rádio, né, é o primeiro e a gente sabe... Eu acho que todos deveriam passar primeiro pelo rádio, viu? Muita gente faz jornalismo pensando na TV, né, em aparecer, às vezes no impresso, exatamente. Mas tem que passar pelo rádio e pelo impresso antes de ir para a TV, né, dá um ganho muito grande para as pessoas. Eu acho que vale a pena. Então comecei em 98, depois trabalhei no Jornal Verdade, na época do Wilson Toni também. Fui revisor do jornal, depois passei a editar o jornal. Trabalhei em 2004 na Rádio 79 como coordenador de reportagem, depois fui para a Record como produtora, convite da direção da emissora na época. Aí recebi um convite também para trabalhar na Câmara Municipal com a vereadora Fátima Rosa, aceitei o convite, achei desafiador. Voltei para a imprensa novamente a trabalhar com o Galeno Amorim, editando o blog do Galeno, uma revista no mundo literário chamada Brasil, que leu, uma referência na área. E agora estou de volta à Câmara Municipal. Né? Como assessor político. Como assessor político também do Ricardo Silva. Ô João, e aí é aquela história, né? Como você disse assim, eu sou um inconformado, né? E a poesia, ela traduz um pouco desse inconformismo. E nós jornalistas somos meio que divididos ao meio, né? Porque é o inconformismo por um lado e nos aliamos ao sistema por outro. Né? Nós precisamos sobreviver, então a gente acaba se aliando a um sistema geral de trabalho, né? Isso fortalece a tua vontade de colocar no papel a tua indignação, os teus pensamentos, as suas reflexões, ou acaba adiando porque essa rotina, né, de trabalho que a gente não tem tempo de pensar e não dá tempo para nada, acaba impedindo de você produzir. Como é que funciona isso? Como é que você trabalha isso? Eu trabalho de forma muito tranquila, viu, Cris? Eu sei das minhas obrigações, sei que tenho uma casa para cuidar, para ajudar a liderar junto com a minha esposa a criação dos meus filhos, né, a educação. Você tem quantos filhos? 2 filhos, a Letícia e o Gabriel. Esse daqui é o Gabriel. Esse é o Gabriel, está na capa do meu segundo livro. Né? Ele participou do segundo, de pertinho assim, com o personagem da capa, e a Letícia sugerindo o nome do terceiro, né? Olha que legal. Eu coloco meus filhos nisso também, são grandes leitores, e isso eu prezo muito por isso. E eu acho muito bacana, muito importante a leitura desde o início. Mas voltando ao tema, o que você falou, não dá para ser jornalista sem trazer uma boa dose de indignação, né, de inconformismo, né? Senão a gente também não resolve nada. Dentro dos preceitos do bom jornalismo também, principalmente da imparcialidade, de ouvir todos os lados da conversa. E vai também uma boa dose de indignação e de inconformismo para os meus textos, né? Eu carrego isso, a minha literatura ela tem um gancho social, sim, e eu acho que eu não vou abrir mão disso nunca, né? Eu acho que vale a pena sempre a gente estar ligado em tudo que a gente faz, as pessoas que nos rodeiam, os acontecimentos que nos envolvem, né? A sociedade, não tem como fugir disso. Eu estou te perguntando isso porque muitas vezes essa indignação, né, que nós temos, e nem acho que é só de jornalista, eu acho que de ser humano, né? Porque assim, acho que você tem um temperamento, tem muita gente que não é jornalista e às vezes explora de forma muito mais autêntica essa indignação do que às vezes a gente próprio, porque nós estamos ligados a veículos e veículos ligados a donos e donos ligados, né? Não é uma total independência, a gente sabe disso, ninguém é inocente a ponto de achar que somos donos do veículo que trabalhamos e podemos, né, nenhum não existe, nós sabemos disso, é verdade. E talvez a poesia, no caso, né, que talvez até por ser
uma ferramenta e uma obra marginal, é onde você possa depositar de forma mais contundente a tua indignação, né? Mesmo que o público, o leitor, seja em minoria, né? Como trabalhar numa TV que não tem, como uma TV Unaep, por exemplo, que a gente sabe que existe uma limitação do telespectador, né? Não existe uma audiência como uma TV aberta, a gente sabe disso. Sim. E aí, por isso, os olhos críticos, né, e de observação seja menor em relação ao que você está dizendo, ao que eu estou dizendo aqui, ao que você está dizendo aqui, a esse espaço de verdade, de reflexão também, né, João? Eu acho que a gente tem que refletir sobre o que a gente é também, né? As escolhas que a gente faz, é muito... Essa história da escolha, você disse assim, assessoria política, é desafiador, né? Porque justamente vai bater numa questão de que nós estamos ao lado de alguém, né? E nós não podemos perder de vista a realidade dos fatos. E muitas vezes nós não damos conta disso, porque é do ser humano, né? Estou falando isso porque eu compactuo da mesma situação agora, nesse momento, né? Então, estou discutindo isso com você, até porque você já passou e você continua na produção dos seus textos. Então, no sentido de dialogar mesmo com vocês. São fazeres dos quais a gente não pode, a gente não tem como abrir mão, né? Muitas vezes, e não pode abrir mão também, né? Eu acho que cada um deve carregar em si a boa semente de espalhar coisas positivas, né? Eu trabalhei também num veículo da imprensa, não vou citar o nome por questão de ética, mas me diziam assim, olha, mas você vai trabalhar lá e lá você vai ser podado, você não vai poder produzir o que você quer, você não vai poder levar à tona o que é importante para as pessoas. Eu dizia assim, olha, eu sim vou ocupar o meu espaço de forma positiva, né? Eu não sei quem é que vai estar lá e o que as pessoas vão estar fazendo, né? Mas o importante é cada um fazer a sua parte, e fazer com consciência e fazer bem feito, né? Na literatura, no jornalismo, na arte em geral, em qualquer profissão, né, Cris? E o mundo está crescendo muito disso, né? De mais do que, olha, eu trabalho ali, eu me envolvo com aquilo ali, né? Eu faço parte daquilo ali. Todo mundo tem que fazer parte de alguma coisa. E pensar na sua responsabilidade, né? Como é que é a história que brinca? Você tem que, em determinadas situações, você tem que dialogar não só com a situação, né? Você tem que fazer um diálogo constante, às vezes, com a oposição daquilo que você acredita, né? Mas o importante é que o diálogo prevaleça, né? E as pessoas possam ter a possibilidade de escolher, né? De que lado, ou qual o diálogo que agrada mais. A gente oferecer isso para as pessoas. Eu acho que o difícil não é realizar, né? É oferecer. De que forma que você pode levar isso até as pessoas. Talvez a dificuldade maior seja realmente você levar para as pessoas isso, né? Porque você depende de veículos para isso, né? Exatamente. Agora, um caminho imprescindível para que as pessoas descubram a melhor estrada, a melhor jornada a se fazer é a leitura, né, Cris? Eu digo sempre isso, né? A gente fala dos problemas sociais, os problemas que afligem o mundo estaria muito melhor se houvesse mais leitores, né, espalhados por aí. Leitores e uma boa educação, né? A educação o Brasil precisa parar, precisa sentar para discutir educação, para debater educação, salário de professor, condições em sala de aula, como é que se trata um aluno hoje. Eu faço palestras em escolas e às vezes eu pego alunos em 8ª série que não sabem escrever o nome. O que eles sabem fazer é desenhar o próprio nome, porque de tanto ver repetido, né, aquele caminho com o giz da professora escrevendo na lousa, né? Isso é muito triste, né? O que é que a gente está construindo, né, para os próximos 10, 20, 30, 40 anos? Um apartheid educacional. Quem pode pagar a escola particular vai ser bem educado. Quem não pode acaba se prejudicando, tendo a vida toda tolhida pela frente, né? Isso vai ser modificação, né? Vai. João, obrigada pela tua entrevista, tá? Eu que agradeço, E Cris. que você continue colocando os teus pensamentos nos livros através da poesia. Muito obrigado. Se você me permitir uma última lembrança para as pessoas que estão nos assistindo, o Rubem Alves diz uma coisa muito bonita, que é o seguinte, uma verdade científica, ele nunca viu mudar a vida de ninguém, mas uma poesia pode mudar a vida de milhões de pessoas. Então leiam, né? Leiam poesia, leiam literatura, leiam tudo, leiam tudo. Obrigada, viu? Obrigado.